Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista. Esse vídeo aqui faz parte da playlist sobre autismo. O link dessa playlist eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque assim que você conferir este conteúdo aqui de agora, você vai lá na playlist e confere vários outros vídeos relacionados a esse assunto, o autismo. Aqui eu vou falar sobre a questão da influência genética, um outro termo também, né, que é uma palavra parecida, que é a epigenética. E no título eu coloquei até o seguinte: autismo é genético? E eu coloquei uma interrogação para que a gente se questione, né, sobre essa questão, porque tanto se fala, né, que o autismo é genético. Muita gente responde assim: o autismo é genético. Mas acaba sendo uma resposta muito curta e talvez vaga. Tá, mas é genético e ponto? Não há nada que as pessoas façam no seu dia a dia que de alguma forma aumente o risco, né, de nascer uma criança com autismo, ou também o contrário. Não há nada que as pessoas possam fazer ou não fazer para evitar ou diminuir, né, o risco de uma criança nascer com autismo. E para ajudar, né, no entendimento, eu vou mostrar já uma imagem, né, que é de um artigo científico que foi publicado em 2014, onde vocês vão acompanhar na imagem, já eu mostro, repito, que sim, a genética influencia. Então não é que eu vim aqui dizer que isso é uma inverdade. Não, realmente a genética influencia. Mas de acordo com o que eu venho falando, existem fatores do estilo de vida que também podem influenciar o nosso ambiente interno. Por exemplo, o ambiente interno da gestante, que está ali literalmente carregando uma criança, né, no seu ventre, não, enfim, no seu interior, que está em pleno desenvolvimento. Então tudo aquilo que é feito naquele momento, por exemplo, da gestação, pode influenciar. Às vezes era uma criança que não necessariamente já iria nascer com autismo, mas por conta de coisas que aconteceram durante a gestação, a criança teve um risco ali que aumentou para ela realmente nascer agora com autismo. E algumas dessas coisas que podem aumentar o risco do autismo, a gente vai ver também aqui. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante. Se você não faz parte do canal, é muito simples, tá? Faça parte agora. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se. Basta clicar lá e ativar o sininho que fica do lado. Assim você poderá conferir os vídeos que eu faço sobre o autismo, né, de tempo em tempo, e também outros vídeos que eu falo sobre saúde e bem-estar de um modo geral. Bom, e agora aí na tela vocês acompanham a imagem que eu disse que eu iria mostrar, que é uma imagem que está nesse artigo científico, né, que está aí embaixo, a fonte, que é um artigo científico de 2014. Então vamos lá para a imagem. Na imagem, né, está em inglês, mas eu vou ir traduzindo, né, os aspectos que forem sendo importantes. Então acompanha aqui, ó, até com o apontador na tela. Antes de mais nada, só quero deixar claro aqui, né, o que significa isso aqui embaixo, ó, ASD, que é em inglês, né, Autism Spectrum Disorder, que para o português é o TEA, ou seja, transtorno do espectro autista. Então aqui está dizendo o seguinte, que algumas coisas que estão aqui em cima, elas podem, né, de forma isolada e também uma interagindo com a outra, fazer com que haja um aumento do risco de ocorrer o quê? O desenvolvimento do autismo. E de cara, né, vou começar falando sobre essa questão aqui, olha só, genética, ou seja, aquilo que eu vinha falado está aqui. Realmente, a genética influencia na questão da indução ao autismo? Sim, a genética importa. Então, como eu disse, isso continua valendo. Só que o que a gente observa aqui é que não há só essa parte aqui, né, circular de genética. Existem 3 fatores aqui. Então, a genética é um fator, mas existem outros 2. Então, aqui a gente tem, né, uma tríade, ou seja, 3 fatores, 3 elementos que esses 3 fatores podem sim influenciar no autismo. Então, muita gente fala de genética, mas aqui a gente vê que não é só um fator que importa, não é só um fator que contribui para o autismo. Existem outros 2. Portanto, são 3, né, aqui destacados nessa imagem. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre os outros 2 fatores aí também. Já fazendo aqui uma observação, né, aqui do lado da genética nós temos a epigenética, que eu acabei citando já essa palavrinha, né, aí no começo do vídeo. Então já temos aqui a epigenética, ou seja, a epigenética, que eu vou explicar um pouquinho aqui, ela também influencia no autismo. Mas vamos falar aqui agora do que está aqui em cima, né, que é a questão ambiental, ou seja, fatores ambientais
que são fatores ou coisas, né, que você faz no seu dia a dia, o seu estilo de vida. Portanto, aquilo que você faz no seu dia a dia, os seus hábitos de vida, também podem influenciar, aumentando o risco, por exemplo, de aquele homem ou aquela mulher ter um filho ou uma filha com autismo. Aqui na questão ambiental, nós temos aqui alguns exemplos, né, de situações. As três primeiras, tá? Esse VPA significa ácido valproico. O segundo, talidomida. Esses dois elementos aí são medicamentos. Ou seja, uma mulher que usa, por exemplo, medicamentos como esses aí, ela aumenta a chance daquele bebê, quando nascer, né, ter autismo. Por isso que é tão importante, né, você fazer um acompanhamento médico e você não usar qualquer medicamento por conta própria. Porque se você usa um medicamento indevido durante a gestação, isso pode ser um problema. Uma mulher gestante, ela não pode usar qualquer medicamento. De repente, até um medicamento que ela poderia usar em qualquer outro momento da vida, mas ela não poderia usar, de repente, aquele medicamento na gravidez, especificamente. Por quê? Porque existem vários medicamentos que podem comprometer a formação fetal. E nesse caso aqui, né, do ácido valproico e da talidomida, especificamente aqui nessa imagem desse artigo, eles colocaram que esses medicamentos aí estão relacionados com a questão do autismo. O terceiro elemento aqui, ó, etanol ou álcool etílico, enfim, né, álcool, bebidas alcoólicas, isso daí é até um pouco mais, digamos, difundido. As pessoas já sabem, né, que uma mulher grávida não pode sair ingerindo bebidas alcoólicas. Mas é aquilo. Aqui a gente tem essa relação de que na fase pré-natal, durante a gestação, portanto, uma mulher que de repente ingere, né, o etanol, bebidas alcoólicas, ela pode aumentar o risco de ter uma criança com autismo. Então vejam a importância de que não é só simplesmente genética. Ah, já ia acontecer mesmo, a criança já ia mesmo nascer com autismo. Não necessariamente. Vejam que a mulher, às vezes, por descuidos, ao usar medicamentos inapropriados para aquela fase em que ela se encontra, né, a fase gestacional, às vezes por ingerir bebidas alcoólicas, são isso ou esses, né, fatores que vão realmente mudar o ambiente interno, fazendo reprogramações genéticas, e aí sim você tem agora realmente uma tendência a que aquela criança realmente tenha autismo, mas não que a criança já iria ter autismo desde o princípio, às vezes não. Ainda sobre a questão gestacional, esse quinto elemento aqui citado, olha só, infecção por rubéola maternal, ou seja, também, né, a mulher gestante, se ela tiver infecção por rubéola, ou outras também, né, alterações que façam mudanças no sistema imunológico, como é o caso aqui dessa infecção da rubéola, causa alterações do sistema imune dela, e isso pode também atrapalhar no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento ali de alguma forma cerebral, né, na questão mesmo dos neurônios, do sistema nervoso daquele feto. Ou seja, a gente acaba tendo aí o aumento do risco do autismo por conta disso, já que a gente sabe que no autismo, né, existem essas alterações, né, de caráter comportamental, neurológico, que de alguma forma estão relacionados com o sistema nervoso central, né, que é a região realmente, né, do cérebro. Aí, né, o quarto elemento tem aqui, olha só, muito baixo peso ao nascer, ou seja, por isso é importante, aí eu até já faço aqui um link com a questão da nutrição. Em nenhum momento aqui, né, nessa imagem está citada a questão nutricional ou a palavra dieta, mas eu já faço essa associação aqui, porque assim, uma mulher que não faz acompanhamento com nutricionista na gestação, ela pode, às vezes, ter uma criança com baixo peso, né, ao nascer, ou o inverso, pode ter uma criança, um bebê, que nasça com um peso muito grande. Nesse caso aqui, né, eles estão colocando a relação do baixo peso ao nascer. Então, vamos lá. Então, às vezes, uma má nutrição na gestação, poxa, né, aquele bebê foi ganhando pouco peso, ganhando menos do que deveria, e aí nasce com um baixo peso. E aqui está falando que um bebê que nasce com baixo peso, isso é um fator de risco. Ele pode ter ali uma tendência a ter autismo por conta disso. Porque, enfim, houve de repente uma má nutrição, uma alimentação deficiente durante a gestação. Consequentemente, isso pode significar o quê? Que aquele feto, na fase de desenvolvimento ali na barriga da mãe, de repente teve deficiência de nutrientes. Então isso compromete, né, o desenvolvimento fetal, de repente comprometendo ali novamente a região do sistema nervoso, portanto, novamente
por isso que pode-se ter aí essa relação, nesse caso aí, com o autismo. Ou seja, nutricionista é fundamental para uma mulher que está grávida, mas para qualquer pessoa, tá? Uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, adultos que estão planejando, né, ter filhos, ou quem acabou de descobrir que, né, enfim, uma mulher que está grávida. Então, qualquer pessoa, gente, precisa de um nutricionista na vida, né? Só, enfim, pessoas que já foram, né, orientadas por muito tempo por nutricionista, que já tem uma noção muito grande, aí é claro, né, precisam ir no nutricionista, sei lá, um exemplo, tá? Uma vez por ano, só para poder fazer realmente o famoso check-up, né, uma reavaliação. Mas do contrário, poxa, qualquer pessoa, né, precisa de um nutricionista. Porque se todo mundo soubesse se alimentar bem, a gente não teria tanta gente com doenças como obesidade, que são doenças causadas por uma má alimentação. Então, enfim, né, eu queria deixar também aqui essa observação da importância dos cuidados com a alimentação e, portanto, a importância de procurar um nutricionista, independente, né, se é uma gestante ou, como eu falei aí, em qualquer outro momento da vida. Descendo aqui, a gente tem outros dois termos, né? Um aqui é a prematuridade, ou seja, também aí envolvendo novamente a questão gestacional. Existem, né, os 9 meses da gestação e, portanto, se há alguma complicação e a criança, né, precisa ter ali, né, um nascimento forçado, digamos assim, nascer antes, ela deixou de ter aquele tempo, né, que é biologicamente necessário para uma criança se desenvolver realmente por completo, para diminuir as chances de complicações no parto, né, e de repente diminuir também chances de comprometer o desenvolvimento daquela criança, que precisaria, portanto, de 9 meses, né, a princípio. Então, um parto prematuro pode também ter essa relação com o autismo. E outra relação aqui, né, ainda nessa questão dos fatores ambientais, é a idade parental. Que significa o quê? A idade do pai e da mãe. E isso abre, né, uma brecha para eu deixar bem claro aqui que, apesar de várias coisinhas aqui eu ter dito que é na gestação, então muita gente pode pensar que então o homem não tem nenhuma contribuição, né? É só a mulher que, ao engravidar, que se descuidou, bebeu alguma bebida alcoólica ou usou algum medicamento inapropriado, então só a mulher que pode interferir aí no desenvolvimento fetal. Na verdade, não. A idade, né, como eu falei, é do pai e da mãe. Então também a idade do homem, a qualidade do esperma, enfim, dos espermatozoides, também pode de alguma forma interferir na questão, no ato da fecundação e no posterior desenvolvimento fetal. Então fica aí claro, né, a importância dos cuidados, como eu falei, de qualquer pessoa. Qualquer pessoa precisa de cuidados com a alimentação, tanto um homem quanto uma mulher. Afinal de contas, um bebê só vai ser formado e nascer quando há a contribuição de um homem e de uma mulher, né? Bom, agora a gente vai aqui para outro fator, a epigenética. A epigenética, tá? Vocês vão entender aqui um pouquinho, por exemplo, olha só, aqui está dizendo que na epigenética, né, por exemplo, modificações de histonas, metilação ou desmetilação do DNA. Então tem relação com o quê? Com o DNA, com genética. Então tem a ver com genética, mas aqui o termo epigenética é o que? É a interação do que a pessoa tem de genes, mas a interação disso com o que ela faz no seu dia a dia. Por isso que temos aqui, ó, por exemplo, uma setinha, né, do fator ambiental influenciando na genética, mas a gente tem aqui uma setinha bem maior mostrando que essa relação mais específica dos fatores ambientais com a genética e, portanto, essa influência dos fatores ambientais, ou seja, o estilo de vida da pessoa na genética, nos genes dela, é o que a gente chama de epigenética. Resumindo, epigenética é essa interação, essa influência do que a pessoa faz com os seus hábitos de vida, ou que podem alterar a expressão dos genes da pessoa. Por exemplo, tá? Independente agora de autismo, para vocês entenderem. Por exemplo, às vezes, né, uma pessoa herdou do pai, da mãe, um gene de uma doença. Então aquela pessoa carrega consigo um gene de uma doença. Só que esse gene, ele pode ser expresso. Se ele for expresso, a doença se desenvolve, se instala. Caso esse gene permaneça silenciado, quietinho, ele vai ficar na dele. Ele não vai se expressar. Portanto,
a pessoa não vai desenvolver a doença. E qual é a relação disso que eu acabei de citar com a epigenética? Justamente isso. Às vezes a pessoa herda um gene de uma doença e a pessoa nunca desenvolveu a doença. Por quê? Porque às vezes a pessoa se cuidou, teve um estilo de vida saudável, então aquele gene daquela doença permaneceu silenciado. Então às vezes o pai, a mãe tinha aquela doença e às vezes o filho nunca teve a doença. Por quê? Porque a pessoa às vezes se cuidou mais do que o pai, do que a mãe, e aquele gene daquela doença não ficou ativo, então a doença não se desenvolveu. E o inverso é o contrário. Se a pessoa tem hábitos de vida inadequados, como por exemplo, né, bebidas alcoólicas, uso de drogas medicamentosas, né, em momentos inapropriados, isso altera, né, a expressão dos genes, e aí às vezes a doença que a pessoa até já tinha herdado, mas a pessoa ativou aquele gene, então a doença se desenvolveu. Só para ficar mais claro, quando eu disse que se uma mulher gestante ela ingere bebida alcoólica, ela pode aumentar o risco daquele feto, né, depois quando ele nascer com autismo. Por que isso acontece? Porque houve uma interação dos genes da mãe, né, e do pai, que juntos eles formaram aquela criança, que na verdade está sendo formada ainda. Então aquela criança tem, né, a sua carga genética ali. Olha só, a criança tem a sua carga genética, mas a criança ainda está na barriga. Então a criança está sob influência dos fatores ambientais da mãe. Então se a mãe gestante bebeu, né, bebida alcoólica, ela está influenciando na genética, da expressão dos genes, né, daquela criança, daquele feto, que é o que a gente chama aqui de epigenética. Então começam a acontecer alterações no DNA que vão fazer com que aquela criança, que ainda não tinha necessariamente, né, já tem o autismo, não, às vezes não tinha autismo já de um princípio, mas por conta de alterações no DNA, a criança passa a ter uma mudança na expressão dos seus genes que agora fez com que ela tivesse, né, um aumento de risco para desenvolver o autismo. E aí, quando nasce a criança, com o passar dos anos, né, começam a ter as suspeitas, até que se chega então um diagnóstico de que, olha, realmente a criança tem o autismo. Ou seja, tem realmente, né, a influência da genética no autismo, sim. Mas o autismo é genético? É só genético puramente e acabou? Na verdade, não é somente essa a resposta. Existe toda uma ponderação que precisa ser feita e a gente tem aqui alguns exemplos, né, de que a genética envolve a questão também, a relação com o que a pessoa faz no dia a dia dela, e a gente passa a chamar também esse processo de epigenética, e tudo isso aqui, ó, misturado, é literalmente o quê? O seu dia a dia. Tudo que você é exposto, tudo que você bota para dentro do seu corpo, de alguma forma isso vai mudando o seu metabolismo, as suas reações metabólicas internas, ou seja, você modifica o seu ambiente interno para um ambiente mais saudável ou para um ambiente menos saudável. Tá, então eu acredito que, e espero, né, que tenha ficado claro, que vocês consigam, né, ter entendido, e eu espero que eu tenha conseguido, né, passar a mensagem, porque eu acredito que é importante a gente entender que não é tão vago, não é tão simples assim, é genético, o autismo é genético, e acaba até criando uma espécie de conformismo. Não há nada que se possa ser feito, não há nada que a gente possa se atentar. Vamos fazer o que a gente quiser porque nada pode interferir, por exemplo, no desenvolvimento fetal. A gente sabe que não, né? A gente sabe que, né, uma gestante precisa de cuidados especiais para evitar complicações, independente de autismo. Mas, às vezes, para a questão do autismo, as pessoas não conseguem entender que, olha, não, calma, o que você faz na gestação, o que você faz na sua vida também pode aumentar para que o seu filho, a sua filha, venha a nascer com autismo ou não. Então não é simplesmente genético. Tem as questões do que o pai, do que a mãe fazem, que podem modificar a qualidade do espermatozoide, que podem modificar a qualidade do óvulo, ou seja, né, o espermatozoide que vem do homem, o óvulo que vem da mulher, e portanto, né, a fecundação ocorre por meio disso, né, da contribuição do homem e da contribuição da mulher. Então esse homem, essa mulher, eles precisam, né, cuidar da sua saúde. Isso é lógico, tá? Não é no sentido de que, se as pessoas se cuidarem, nunca vai nascer mais ninguém com autismo. Não é isso. Por quê? Porque também tem a questão genética ali envolvida. Mas o que a gente vê aqui é que muitas coisas dos hábitos de vida que as pessoas estão tendo, né,
talvez esteja contribuindo para talvez a gente estar vendo com mais quantidade, com mais frequência, a quantidade de pessoas com autismo hoje em dia. Será que o número de pessoas com autismo que vem aumentando é do nada? Ou será que realmente, né, os humanos estão ficando expostos a mais poluentes, a mais contaminação por pesticidas, por agrotóxicos, por drogas medicamentosas, ou seja, medicamentos usados de forma indiscriminada? Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, é medicamento. Tem uma dor muscular, é medicamento. Ou seja, o uso de medicamentos, às vezes, de uma forma indiscriminada. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, como as pessoas chamam. Então, enfim, cuidem-se e vamos tentar promover saúde. Deixe o seu joinha aqui embaixo para saber que você gostou. Nos comentários, me escreva se você gostou, se você, enfim, sei lá, nunca tinha ouvido falar de epigenética, ou se tinha ouvido falar e agora aqui no vídeo você conseguiu compreender um pouco melhor do que se trata. Comente aqui qualquer dúvida que você tenha ficado também. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá, e eu peço que você compartilhe esse vídeo, principalmente, né, com quem você conhece aí que busca conteúdo sobre autismo, alguém que se interessa nesse assunto sobre o autismo. Eu acredito que a pessoa vá, né, de alguma forma enriquecer um pouco mais aí a sua bagagem com esse assunto por meio do que eu compartilhei com vocês hoje aqui. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, fico por aqui e até o próximo vídeo.